Olá, tá no ar mais um podcast de Cara com o Envelhecimento, seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Eu sou o jornalista Felipe Laude e te convido a nos acompanhar nessa jornada com o nosso time de especialistas, a psicóloga Samantha Cittart. Oi, Sá, bem-vinda novamente. Oi, vamos lá para mais um podcast. Vamos lá, com o nosso médico geriatra Newton Terra. Bem-vindo, Terra. Felipe, Samantha, prazer em revê-los. Prazer em revê-los, também a você que nos acompanha aí pelo YouTube, também pelo Spotify, porque hoje a gente vai tratar do assunto depressão. Pois é, e para a gente poder ampliar este assunto, a gente tem a presença hoje do psiquiatra geriatra Gabriel Ber Gomes Jardim. Oi, Gabriel, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com esses colegas tão ilustres para a gente falar sobre um tema importante, né? Para a gente falar sobre diversos assuntos, incluindo como prevenir, a importância do tratamento. Então, acho que a gente vai ter bastante assunto aí e assuntos importantes. Eu já começo contigo do começo, assim, porque tem muita gente que acaba mudando um pouco o significado da palavra depressão. As pessoas costumam dizer, hoje eu acordei deprimido, tô depressivo. Mas pra gente tentar entender melhor, o que é de fato a depressão, o quadro depressivo, quando eu realmente preciso procurar uma ajuda médica? Sim. Eu acho que a gente, quando fala de depressão, doença, é aquela doença que é mais intensa do que só acordar deprimido ou estar deprimido ali algum dia ou outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela depressão ela permaneceu vários dias, aquela depressão prejudicou o cotidiano da pessoa que está doente, prejudicou de diversas formas, prejudicou na família, no trabalho. Isso que é a depressão, aqueles sintomas, aquela doença que realmente traz prejuízo para a vida da pessoa. Você falou depressão doença, a gente pode dizer que a depressão muitas vezes ela não tem esse caráter de doença também? Posso hoje estar deprimido sem estar doente? Acho que sim, porque às vezes a depressão é um sentimento também, né? É uma forma que a pessoa pode estar se sentindo em algum momento da sua vida, relacionado a algum problema que ela está vivendo, mas a depressão doença, ela tem esse caráter de ser mais contínua, de prejudicar mais a pessoa, né? E quando ela é doença, a gente tem que tratar, né? E existe tratamento. A gente, antes de falar sobre o tratamento em específico, deixa eu passar aqui para nossa psicóloga, porque quando a gente está falando de depressão, a gente percebe que o grande público, né, Samantha, a sociedade como um todo, parece que não entende muito bem e julga muito quem tem depressão. Eu não gosto da palavra mimimi, mas vamos lá, né? Vamos pela palavra frescura, então. Muita gente minimiza, né? Falando, é frescura. Imagina, a pessoa tem dinheiro, tá deprimido, né? E é bom a gente pontuar que só a pessoa, né, sabe, né? Eu bato na tecla do autoconhecimento, porque se a gente tem esse processo, se a gente se conhece, a gente consegue reconhecer na gente, olha, eu tô um período maior, né, do que o normal, assim, não é acordar, já tem um mês que eu tô com esse sentimento, que eu tô deprimida, tal, é bom procurar ajuda. Então, a gente tem que levar essas informações aqui, né, com os sintomas, o que está sentindo, o que pode ser feito, para a pessoa reconhecer, né? Isso é importante também, apesar da rede, né, porque às vezes a pessoa também não tem nem não tem nem como reconhecer. Você vê isso, assim? Talvez alguém da família que vai olhar para ela, alguém próximo que vai olhar e vai dizer, não, eu acho que tu não tá igual como tu costumava ser antes, né? Eu acho que tu tá mais triste, tu tá mais melancólica, né? E aí vem essa ajuda da família, que é quando a família entra para poder, talvez, dizer para a pessoa que ela não tá bem, ou talvez intervir e ajudar a buscar o tratamento, né? Pois é, e aí eu fico pensando, Terra, eu acho que muitas vezes os médicos geriatras recebem esse tipo de ajuda, daqui a pouco a família não consegue entender,
Lá nas consultas, no teu consultório, muita gente já pediu ajuda para tratar essa depressão? Sim. Essa doença representa um grande desafio para os geriatras, porque quando um paciente tem, por exemplo, uma clínica típica, como o Gabriel já começou, um humor deprimido na maior parte do dia, tem uma agitação psicomotora, uma agitação ou um retardo psicomotor, tem uma falta de interesse, anedonia. O que é anedonia? Falta de interesse? É a falta de interesse, é a falta de afeto, não tem interesse pelas coisas. Anedonia é o nome, falta de interesse. Perdeu o interesse, está com sentimento de culpa excessivo, de repente tem um sentimento de inutilidade, tem alterações do sono, alterações do apetite. Então, aí a clínica é mais típica, mais florida. E se isso vem associado, por exemplo, no consultório, com o diagnóstico de uma doença recente, uma doença grave, incurável, ou uma aposentadoria, ou uma dificuldade financeira, ou uma perda afetiva, aí fica fácil de orientar, ok? Claro. Mas é por exemplo que eu digo, que é um desafio, porque às vezes o idoso, ele somatiza esses sintomas. Então, de repente, no lugar dessas queixas que eu estou elencando, ele pode ter dores, por exemplo, articulares. Eu tenho casos interessantes, se der tempo até conto. Ele pode ter queixas cognitivas. E aí fica mais fácil, porque senão eu tenho que partir para uma testagem. Então, porque o diagnóstico dessa doença é clínico. Nós não temos um exame de imagem, de laboratório. De sangue, por exemplo. Exato. Laboratório que eu falo, traçados, enfim, de exame, que me diga que a pessoa está com a doença, não com o humor deprimido, na maior parte do dia, mas com a doença depressão. Então, o diagnóstico é clínico, durante uma entrevista que eu faço e aplicação de testes que eu faço no primeiro momento para detectar sintomas depressivos, e um teste muito simples, uma escalinha que a gente usa, a escala de depressão geriátrica, que são 15 perguntinhas. Isso qualquer geriatra faz, quando faz aquela avaliação geriátrica ampla. E na dependência da pontuação, a gente aplica um outro instrumento, que aí são 9 perguntas, e na dependência das respostas, se pode dizer, está com depressão, doença. E aí, o que eu faço? E o que eu acho que o geriatra deve fazer? Encaminhar para o psiquiatra. Que bom. Mesmo que seja uma depressão leve, e eu já vi colegas da especialidade. Não, eu acho que o clínico, o médico de família, o internista, o geriatra, pode tratar. Eu discordo. Eu acho que essa é uma doença séria, grave, que impacta muito a vida das pessoas, como já foi comentado, e merece, na minha opinião, um tratamento especializado. Eu agora quero fazer um contraponto aqui, porque a gente sabe o que chega de paciente no meu consultório com assim, a minha ginecologista me deu uma medicação porque, eu tô deprimida. Então, assim, a generalização também, ela não vem do grande público também. A gente vê nas esferas aí médicas que o idoso procura ginecologista, procura outros médicos, né, que fazem essa indicação de medicação. O que você acha disso, Gabriel? Eu sei que é uma pergunta bem cabeluda, bem complicada, mas é o que eu vejo, né? E o Terra falando dessa importância da gente realmente encaminhar para um psiquiatra para fazer, né, toda essa testagem, toda essa avaliação e a medicação correta. Assim, eu acho que o idoso busca outras especialidades, porque geralmente o idoso tem mais de uma doença, assim, né? E porque, como o Terra falou, às vezes no idoso a apresentação não é essa apresentação clássica, que ele citou os sintomas, né? Humor deprimido, falta de prazer, falta de vontade de fazer as coisas. Às vezes o idoso pode somatizar mais, apresentar mais sintomas físicos ou no corpo, né? E aí, por exemplo, se o idoso está com mais dor, ele vai buscar um médico para tratar essa dor. Daqui a pouco um ortopedista, né? Se o idoso está com pressão alta, a pressão subiu nesse quadro de depressão, ele vai buscar o cardiologista dele. E eu acho que é nesse contexto que as pessoas acabam chegando no cardiologista. Por exemplo, o cardiologista nota que o paciente
tem talvez uma doença emocional e acaba optando por tratar, por prescrever a medicação, né? Então, isso acontece com muita frequência, assim. Eu acho que o psiquiatra acaba entrando nessa fórmula quando essa depressão tem características mais complexas, assim, né? Que o tratamento é mais complexo e aí o psiquiatra, ele entra super bem para ajudar o paciente. É claro que o psiquiatra trata a depressão leve, mas essa depressão ela pode ser tratada com clínico geral, às vezes pode ser tratada com psicoterapia, né? Dependendo do contexto que essa depressão tá. Dependendo do contexto, eu quero dizer, se essa depressão tem... psicoterapia é sempre indicada, assim, né? Mas digamos que é muito claro que tem um problema grande na vida desse idoso, né? E que ele pode resolver com psicoterapia, pode resolver através da fala. Nas depressões leves está indicado, Pois né? deixa eu só... Fiquei curioso agora, você está falando de depressão leve. Qual é a diferença de uma leve para uma grave? O que condiciona isso? Tem alguns sinais de gravidade na depressão, assim, né? Eu acho que a gente tem que poder falar um pouco sobre quando a pessoa tá pensando em atentar contra a sua vida, né? Com o suicídio. Isso é um caso de uma depressão mais grave, né? Ou quando tem sintomas que são muito graves e refratários a tratamentos, assim, né? Digamos, o paciente tentou um tratamento, tentou outro tratamento, não conseguiu melhorar, isso é um critério já que a depressão dele é um pouco mais grave. E que talvez ele vai precisar de uma ajuda especializada. Já apareceu agora no nosso podcast a palavra psicoterapia. Nós clínicos não fomos preparados para fazer psicoterapia, até porque nós não somos competentes para tal. Quando se pega com qualquer grau, leve, moderado ou severo, na minha opinião, isso merece tratamento especializado. Eu também tenho um receituário azul, Samantha. Eu também posso prescrever um antidepressivo, eu também posso prescrever, mas na velhice eu acho importante a psicoterapia também, como tratamento de primeira linha, porque uma vida falada, isso eu já aprendi, uma vida conversada é outra vida, principalmente nessa doença. Então, e essas pessoas, os psiquiatras especializados, fazem psicoterapia. Os médicos até talvez gostariam, mas não são competentes ou não têm tempo para tal. Então é mais fácil pegar como a ginecologista, ou como o Gabriel disse, vai no cardiologista porque acha que tem um sintoma que é cardiológico e não é. Ou vai no ortopedista ou no reumatologista para investigação de uma dor e a causa é emocional. E aí ele se atreve, nada contra, para diminuir o sofrimento. Eu acho assim, Gabriel, para diminuir o sofrimento, e essas pessoas, Felipe, sofrem muito. Só que a gente tem que ter empatia para saber. E tu usaste um termo que eu gosto. Que frescura, isso vai passar, imagina logo tu. É uma doença séria, grave, mas só que não tem um sintoma. Né? Qualquer indivíduo que chega em casa e encontra o pai com as duas pernas quebradas, não vai, não, pai, vamos dar uma volta. Mas como eu estou com a perna quebrada? Claro. Eu estou vomitando sangue, estou com febre alta. E aí eu enxergo, boto meu pai, meu familiar, e levo direto para um pronto atendimento. Mas se eu chego em casa, enquanto meu pai com humor deprimido, né, com anedonia, ou até, bom, se eu falar de ideação suicídio, aí, enfim, claro, aí me preocupo. Mas normalmente, vai passar, toma um chazinho. É o chazinho. Não. Eu acho que essa minimização que tu falasse, não é? Isso é importante. E como é importante que a família também conheça a doença para poder ajudá-la. Para ajudar. É o todo, né? Então, assim, essa palavra psicoterapia já apareceu da psicóloga e do psiquiatra. O clínico, eu estou falando da geriatria, não foi preparado para psicoterapia. Receitar, nós sabemos. E ajuda, claro que ajuda. Tratamento farmacológico da depressão, daqui a pouco o Gabriel vai falar, certamente, é importantíssimo. Mas eu não abro mão da psicoterapia, a não ser que, repito, agora, eu esteja lá no interior de Tocantins, de Araguaína, sozinho, e aí eu vou me meter, Gabriel, de pato a ganso, para fazer o diagnóstico, para tratar e conversar. Enfim. Bom, hoje em dia existe até os tratamentos por vídeo, né? Hoje, excelente. Muito comum depois da pandemia. Excelente, ficou ótimo. Por a vídeo. Psicoterapia por vídeo voltando é uma coisa maravilhosa. na parte da psicoterapia, eu vejo assim, eu fui para a área da gerontologia biomédica justamente
para poder entender todas essas questões que o Terra está trazendo, as questões biológicas do envelhecimento, para poder tratar os meus pacientes idosos dessa visão toda, justamente para reconhecer essa interação toda, né? Essa dor, esse processo, se existe o processo, né, demencial, enfim, todas as questões. Então, fica a dica para os meus colegas psicólogos, porque a gente precisa ir se especializando, né? Então, quer atender idoso? Vamos fazer uma formação de fato, né? Os aspectos da depressão, por exemplo, em autistas, né, que hoje ainda bem estão falando bastante, então quem estuda vai se aperfeiçoando. A mesma coisa na área do envelhecimento humano. Você quer trabalhar com essa demanda, vamos se especializar. Então, é só uma dica para os meus colegas psicólogos. Não, eu acho que tu está dizendo uma coisa importante. Hoje, antigamente, eu me acostumei ouvindo que ele é psicólogo infantil, ou é psiquiatra infantil. Hoje, nós temos o psiquiatra que trabalha com envelhecimento. O Gabriel é especializado em psiquiatria geriátrica, assim como outros colegas dele. Isso veio para nos ajudar e muito, porque agora eu tenho uma referência que eu não tinha antes. E eu me criei ouvindo, ele é psiquiatra infantil, psicólogo infantil, e que trata do idoso, com essas características todas que tu está comentando. Então, hoje, felizmente, nós temos especialistas, e para tratar uma doença extremamente prevalente, que é a depressão, e que tem tendência a aumentar em função do envelhecimento da população. Eu queria perguntar pro Gabriel, porque a gente está falando de um público bem específico, porque quando a gente fala de depressão é uma coisa, e aí quando a gente está falando de idosos com depressão, se amplia, e não é à toa que os dados de taxas de suicídio entre os idosos é muito alto, porque a gente tem uma problemática. Pouco falado, porque aí, né, a gente tem aqui vocês dois que casam muito bem, uma psicóloga e um psiquiatra, para poder tratar essa pessoa. A gente sabe que o idoso ali tem várias questões, como, por exemplo, a perda do papel social, tem também dependência financeira, que são elementos que até o Terra trouxe, que podem contribuir. Toda depressão, ela precisa de medicamento para ser tratada, Gabriel? Não, como a gente falou, assim, né? Acho que nos casos mais leves, tá indicado a pessoa fazer psicoterapia, né? E às vezes esse tratamento é suficiente, assim. A medicação, a gente fica falando um pouco de tratamento, assim, né? A medicação, ela é mais rápida do que a psicoterapia. A psicoterapia exige tempo, exige repetição, né? Exige tempo de fala, da pessoa ter essa possibilidade de se expressar, e é muito importante a pessoa poder se expressar, né? Expressar o que ela está sentindo. Mas a medicação é mais rápida, né? A gente geralmente diz assim, uma medicação que a gente inicia, em 30 dias ela já vai estar fazendo efeito, né? Quer dizer, não é de um dia para o outro, mas 30 dias é mais rápido, né? A quantidade de remédio que os idosos já tomam, e aí tem que tomar mais um. Imagina os efeitos colaterais daqui a pouco que isso pode dar. Geralmente eles são bem tolerados, tá? Quando a gente usa um antidepressivo, não são remédios assim que causam grandes problemas em relação aos outros remédios ou em relação a efeitos colaterais. Existem muitos antidepressivos que são possíveis de serem usados, né? E eles funcionam, né? Ajudam a paciente a melhorar, e eles são relativamente uma terapia relativamente rápida. É isso que a gente pode falar. Então, existe depressão que é tratada sem antidepressivo, as depressões mais leves, mas geralmente o antidepressivo vem em grande ajuda, assim, né? E a gente tem também outros tratamentos, né? Eu tenho lido um pouco sobre a ketamina, não sei qual que é a eficácia, né, de fato, como que é nos idosos, por isso que eu tenho me inteirado um pouco mais tanto a eletroconvulsoterapia, né, ECT, que tem, assim, de novidade e que pode ser usado também, né, com os pacientes idosos. A ketamina é a grande novidade dos últimos tempos, assim, né? É a grande novidade aprovada para o tratamento da depressão, porque às vezes a gente ouve alguns tratamentos experimentais, assim, né, que ainda não estão aprovados. A ketamina originalmente é uma medicação que era usada como anestésico,
E aí os estudos evoluíram e se notou que ela era um antidepressivo muito rápido, que fazia efeito menos de uma semana, assim. E aí os estudos avançaram e hoje em dia existe a escetamina intranasal, que é a ketamina é feita por uma infusão intravenosa, em doses pequenas, daquele anestésico. E aí, nos últimos anos, veio essa formulação intranasal e é um tratamento muito rápido para a depressão. É um tratamento ainda novo, caro, mas que funciona. E que está indicado, tem que se dizer, para depressões refratárias. Você falou caro, tá na base de quanto? Eu diria alguns R$1.000, assim. Assim, depende se o convênio cobre, assim, né? E a tendência é que os tratamentos novos, eles baixem o preço à medida que vai usando. Mas custa... E ela não está indicada para todas as depressões, é só para depressões refratárias. Depressões refratárias ao uso de antidepressivos, né? Já usou um, já usou dois, vários testes que não surtiram efeito, e aí entra essas medicações como uma forma de ter uma melhora rápida. A outra que tu falou é o ECT, né? A eletroconvulsoterapia. Um tratamento super antigo, data lá do início da psiquiatria, mas que com o tempo foi se modernizando, né? Hoje em dia ele é feito em bloco cirúrgico, com anestesia, com tudo os parâmetros vitais controlados, e que também é um tratamento muito rápido. Então é usado para casos muito graves, muito refratários, e existe uma grande discussão em relação ao ECT, né? Um certo preconceito, mas é um tratamento que os estudos mostram que ele funciona muito bem. Assim, é um tratamento excelente na psiquiatria. Terra, a gente pode dizer que de fato a gente vive uma pandemia de depressão, porque... Desculpa, epidemia de depressão. Eu quis fazer uma relação com a pandemia, porque na pandemia a gente teve aí um salto de novo. Pós-Covid, vamos falar. Tem vários estudos de prevalência. Cada um com um percentual, depende de onde foi feito. Se não me engano, em Porto Alegre também foi realizado um. Eu não sei, depois tu me corrige, Gabriel, que a média é em torno de, em idosos, entre 16% e 17% da população. Mas tem um trabalho feito em Porto Alegre que acusou 30%, ou seja, de cada 10, 3 são portadores. E claro que tem fatores biológicos, sociais, ambientais, que são causadores, tu citasse luto, perdas, dificuldades financeiras, aposentadoria, enfim, tem causas. E a tendência, em função do envelhecimento, é que essa doença aumente. Segundo alguns, em breve, a depressão vai ocupar um lugar que hoje é ocupado no ranking pelas doenças cardiovasculares, a continuar esse envelhecimento da população. Porque tem alterações da química cerebral pelo envelhecimento e tem os fatores, né, ambientais, sociais, que também colaboram. E claro que quanto mais idoso, mais perda eu vou ter, que é um dos fatores, né? A gente fala aposentadoria, perdas diversas, lutos, perdas afetivas, dificuldades financeiras, incapacidade funcional, tudo isso levando à depressão. Então, epidemia, sim, já é um caso de saúde pública. Numa doença que é, como tu já comentaste hoje no programa, ignorada, mal diagnosticada e muito maltratada. E incapacitante, né? Muito. Aproveitando, Gabriel, antes que eu esqueça, você está falando dos antidepressivos. Em média, por quanto tempo tu usa? Claro, cada caso é um caso, ok? Mas tem uma média. Olha, a gente usa em média X tempo. Qual é essa média de tempo do uso? A gente tem uma regra geral, assim, mas claro que a gente tem que ver o caso do paciente, né? Sim, cada caso. Para um primeiro episódio de depressão, 6 meses a 1 ano de tratamento. Ou seja, depois que o paciente melhorou dos sintomas, que o tratamento controlou os sintomas, ele entrou em remissão, esse é o termo técnico, né? A gente usa de 6 meses a 1 ano de manutenção. Segundo episódio, 2 anos. Terceiro episódio, 3 anos. Às vezes, ela vira um tratamento prolongado ao longo de muitos anos, como é o tratamento da diabetes da pressão alta, assim, né? Se tu para o tratamento da diabetes e da pressão alta, a pessoa piora. Então, pode ser que seja necessário que o antidepressivo seja usado como isso. Eu queria depois que a gente pudesse falar um pouco sobre a ansiedade também. Isso que eu ia perguntar, porque geralmente... Desculpa, não é geralmente, eu falei a palavra errada. Tem muitos casos em que a gente vê junto, depressão e ansiedade. Eu ia justamente falar disso
Comunicação, como a gente comunicação tá, inconsciente. Assim. E o uso do álcool, né? Porque o álcool, ele mascara exatamente, né? Tanto a ansiedade como a depressão. Então, eu queria que você falasse também do uso do álcool, né? E desse Já processo pode falar, por favor. de Vamos falar? ansiedade. Eu acho importante falar sobre a ansiedade porque as duas coisas vêm junto, muito frequentemente. Assim, é difícil a gente ver um caso só de depressão hoje em dia, né? Hoje em dia, não sei se dá para falar hoje em dia, mas é difícil de ver. Às vezes, a depressão vem acompanhada de sintomas de ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser traduzida como uma preocupação que a pessoa tem na sua vida. Ela pode ser traduzida como medo, né? Como se sentir angustiado, né? Então, a pessoa frequentemente tem os sintomas da depressão, que a gente falou, mas também tem a ansiedade vindo junto. O tratamento não muda tanto, tá? A maioria dos antidepressivos também trata a ansiedade. Mas, às vezes, a gente vê assim, a pessoa chega se dizendo deprimida e, na verdade, ela está mais ansiosa, né? E é importante porque tem algumas diferenças assim nas apresentações. Às vezes a pessoa pode ter crises de ansiedade, como crises de pânico, né? Que são bastante... são desconfortáveis, prejudica muito as pessoas, né? E a segunda questão que a gente ia falar, eu sobre esqueci. o álcool. O álcool. Assim, como mascara, né? o álcool, às vezes uma pessoa que usa muito álcool, ela pode ficar deprimida, né? Piora os sintomas, assim. E, geralmente, quando a pessoa usa álcool e num episódio de depressão, a gente sempre orienta a parar, né? Porque isso pode prejudicar muito o tratamento, né? Pode fazer com que a pessoa piore, pode fazer com que a pessoa não melhore com o tratamento se ela está usando álcool, né? E principalmente tomando medicação, né? Porque isso a gente vê esse abuso, tanto a medicação com a interação medicamentosa, né? O álcool e a medicação. Tem que e ter o estrago, cuidado, né? o estrago é grande, gente. Terra, hoje, né, quem é diagnosticado com depressão e não tem dinheiro para poder fazer o tratamento, o SUS garante que tem atendimento gratuito? Sim, no SUS tem atendimento psiquiátrico, mas eu repito, eu já tinha dito antes, às vezes eles não têm tempo de conversarem com os pacientes. Então, o tratamento é mais medicamentoso. Nada contra, já foi falado, em 30 dias já há uma resposta e não precisa fazer com que o paciente sofra mais tempo, enquanto a psicoterapia está fazendo o efeito desejado. Então, existe tratamento psiquiátrico, sim, no SUS, mas eles usam muitos medicamentos. E para ansiedade, eu não sei se ainda estão usando o diazepam, que era disponível na rede pública. Tem os antidepressivos tricíclicos, que são antigos, os inibidores de captação seletiva de serotonina, que são os melhores que tem à disposição. Enfim, a indústria farmacêutica, felizmente, disponibilizou drogas maravilhosas para o tratamento da depressão. Mas tem algumas que são usadas que só prejudicam. O diazepam tem uma vida média, uma droga que é muito utilizada para ansiedade, para pânico, até para insônia, que num paciente jovem dura 10 horas, o tempo de excreção da droga, o tempo que ela age até ser excretada do organismo. No idoso passa para 80 horas. E é uma droga que também auxilia na depressão, até porque a depressão está associada com o uso de alguns medicamentos e a depressão está associada com doenças. Então, de repente, eu estou usando uma droga que acaba piorando a depressão. E eu estou chamando a atenção do diazepam porque ele é muito prescrito e talvez muito conhecido na nossa audiência. E, repito, a vida média é às vezes mais do que 80 horas. Então, imagina o paciente tomar hoje, amanhã, outra coisa, aquele efeito cumulativo, daqui a pouco está mais deprimido, com mais falta de energia. A gente está... Eu acho que é importante falar Diga. onde é que as pessoas podem conseguir tratamento para depressão no sistema único, né? No SUS. Sim. Geralmente existem as portas de entrada, né? Ou seja, o posto de saúde perto da casa da pessoa tem tratamento para depressão. Se a pessoa precisa de um tratamento com psiquiatra, existe toda uma rede de atendimento psiquiátrico no SUS, né? Sejam as emergências, as cidades têm emergências com psiquiatras,
sejam os CAPs, muito, muito conhecidos, assim, que é como um posto de saúde que tem pessoas que vão tratar a saúde mental. Então, tem psicólogas, tem enfermeiras e tem psiquiatras também nos CAPs. E aí, o que acontece? A pessoa entra no posto e se o posto acha que o paciente precisa de um tratamento com um psiquiatra, encaminha para o CAPS. Eu queria E só... aí, é importantíssimo Por favor. isso. A gente está falando... Nesses postos, nós já fizemos uma vez um programa, tu deve ter acompanhado, chamado PENSE, Programa de Envelhecimento Cerebral, onde se fazia nos postos diagnóstico precoce da depressão, ok? Que é por testagem, acabei de comentar, e de demência. E a gente encaminhava para os postos da prefeitura. Os médicos dos postos, eu acho que obrigatoriamente, se não tiver aquela clínica florida, rica, que já faça o diagnóstico na entrevista, devem pelo menos fazer essa escala de depressão geriátrica de rotina. Porque aquilo pode ser um sinal de alerta que atrás disso tem... Ajuda o médico. E aí ele já vai para o psiquiatra com o diagnóstico praticamente pronto, ok? Mas é obrigatório. Quando eu converso com as pessoas que trabalham em postos de saúde, eles não têm por rotina fazer essa avaliação geriátrica ampla. E dentro dessa avaliação geriátrica ampla, tem uma testagem que é obrigatória. A gente está com o tempo estourado. Eu só preciso passar para a Samantha e para encerrar com o Gabriel, 2 perguntinhas rápidas. Sim. Samantha, a gente está falando de tratamento, mas a gente pode coeducar a sociedade também para poder ajudar nesse manejo, né? Com certeza. Viver no presente, no aqui e agora, ajuda bastante, né? Porque... A ansiedade é você tentar controlar o incontrolável, que é o futuro, né? Às vezes, até gosto de falar que a depressão, às vezes, assim, a pessoa só consegue olhar para o passado e fica aí num processo de culpa, enfim. Então, buscar o autoconhecimento, buscar ajuda, é necessário tomar medicação, não é vergonha nenhuma, não é para louco, né? Louco que não quer se tratar, viu? E eu acho que, de uma forma geral, se as pessoas podem, o vizinho... o dono da lotérica, do supermercado, poder ouvir mais, sem ficar emitindo muita opinião e dizendo o que a pessoa tem que fazer, pode ajudar. Gabriel, para encerrar, Felipe, diga. Eu preciso de um minuto antes Por de favor. passar a palavra para o Gabriel, não posso esquecer. Que também existe o tratamento não farmacológico, que é modificações do estilo de vida, o estímulo à atividade física, o engajamento em atividades prazerosas, quando a pessoa se sente socialmente ativa. Isso tudo também contribui para que a pessoa, até as alterações de nutrição, uma nutrição mais adequada, atividade laborativa, isso é muito importante também com a psicoterapia e com o tratamento farmacológico. Estouramos o tempo. O apoio da família. Pois é, falando de família, Terra, como é que a família pode ficar atenta para esses idosos aí? Claro, não é para também a gente ficar num estado de preocupação também, dependendo do caso, né? Mas, em linhas gerais, Gabriel, que a gente pode ficar atento para cuidar desse idoso? Assim, eu acho que se a família suspeita ou vê o idoso deprimido, o importante é fazer com que ajudar esse idoso a chegar no tratamento, né? A gente tem que dizer, eu acho que para concluir, que depressão tem tratamento. A gente falou sobre os tratamentos aqui hoje e esses tratamentos funcionam. Então, a gente tem que estimular as pessoas a buscarem esse tratamento. Porque o que a gente está falando de tratamento é melhora da qualidade de vida. É melhora da vida das pessoas viverem mais felizes, viverem melhor, terem um envelhecimento saudável, né? Então, eu acho que esse é um recado principal, assim, né? Depressão é uma doença, ela tem tratamento e que as pessoas busquem esse tratamento. Dado o recado, Gabriel. Nosso psiquiatra geriatra aí, Gabriel Ber Gomes Jardim, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. Para poder acompanhar o Gabriel nas redes sociais, só seguir ele no Instagram aí pelo gabrielber.psiquiatra, tá aí na tela as redes dele. E muito obrigado a você por continuar nos acompanhando. Siga a gente nas redes sociais, porque semana que vem tem mais um novo episódio aqui no De Cara com Envelhecimento. Porque Samantha tá aqui de cara? Porque aqui ficar de cara pode. Tchau.